Paz e graça a todos os que creem e que estão em Cristo Jesus. A maravilha do reino, da realidade e da presença do Espírito. Aquele que nos ensina, aquele que nos traz o amor, o poder e a misericórdia de Deus. E mais uma vez, por causa da sua vontade e da sua misericórdia, nós estamos meditando na sua palavra. Nós precisamos e sabemos que é nele que temos a vida, é nele que temos a sabedoria, é nele que experimentamos o reino de Deus, o reino do céu. No livro de Atos, há uma revelação a respeito do ministério de Jesus Cristo. E está assim no capítulo 10, no versículo 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos perceber que, primeiramente, Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Esse é o ministério do reino de Deus. O reino de Deus é pelo Espírito Santo e com poder. Não é só com palavra humana, nem pregação segundo a carne. É por meio do Espírito Santo e do poder. Poder fala de reino. Poder fala de governo. Poder é autoridade. E aquele que pode fazer traz a realidade da presença de Deus. Esse é Jesus Cristo. E ele, no seu ministério, ele fez algo que cada um de nós precisamos experimentar. Ele curou todos os oprimidos do diabo. O pecado, que é a dúvida, a incredulidade, trouxe ao coração humano os pensamentos de opressão. E o diabo, ele tem algo terrível para o homem, pois ele aprisionou o homem nos seus próprios pensamentos. E os pensamentos que temos, eles nos oprimem. São pensamentos de dúvida, de medo, de dificuldade. Se formos olhar a terra, olhar a vida humana, olhar o mundo com um coração de dúvida, nós seremos oprimidos pelos nossos pensamentos. Teremos medo de enfermidades. Teremos medo das coisas que podem acontecer amanhã. Então, nós ficaremos completamente ansiosos, medrosos, aborrecidos, depressivos. Veja que Jesus veio curar os oprimidos do diabo. Na verdade, a opressão é um tipo de morte provocada pelo pecado, pela desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus ou não andamos conforme a sua palavra, a nossa carne ou o inimigo leva vantagem sobre nós. E nossa mente começa a levar vantagem sobre nós e a tomar conta de nós de tal maneira que nos oprime. A batalha espiritual consiste em nós não confiar em nossos pensamentos e não nos firmarmos nele. Pelo contrário, devemos confiar na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo e na presença e no poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo atua em nós, nós somos libertos. Somos livres da opressão do diabo. Vamos ver também no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, quando Jesus leu lá na sinagoga o livro do profeta Isaías, uma profecia sobre ele mesmo, também menciona pôr em liberdade os oprimidos.
Vejamos o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para pôr em liberdade os oprimidos. O que significa que a opressão, a depressão, ela é uma prisão. Nós estamos aprisionados em nossos pensamentos e precisamos de liberdade. A liberdade é sair da nossa mente, é sair dos pensamentos que nos oprimem, pois nós imaginamos isto ou aquilo e aquelas coisas começam a pesar sobre nós. Aqueles pensamentos começam a ficar pesados. Devemos aprender a orar e orar no Espírito Santo, para que a nossa carne não tome conta de nós e o diabo não nos oprima por meio dos nossos pensamentos. Nós recordamos que Jesus Cristo, ele veio para um ministério. E o ministério de Jesus Cristo é, entre muitas coisas, evangelizar os pobres. O que é evangelizar os pobres? Os pobres são aqueles que aceitam a palavra, que concordam com Jesus Cristo. Os ricos são aqueles que não aceitam, porque eles já têm a palavra, eles já têm sabedoria suficiente, eles já têm a solução para tudo. Eles, através da sua mente, podem fazer tudo, falam de tudo e são cheios de sabedoria própria. Mas ele, Jesus, ele veio também proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isto é libertação. Os que não enxergam, isto é, os que estão com os olhos do coração cegados, são os que estão presos. Quem está cego está preso. Lembramos que Jesus veio abrir os olhos do nosso coração. Ele veio renovar nossa mente, mudar o nosso modo de pensar a respeito das coisas. Quando Jesus muda o nosso modo de pensar a respeito de tudo, nós passamos a ter uma outra atitude diante dos nossos próprios pensamentos e dos pensamentos dos outros, e diante da atitude dos outros. Se nós não aceitamos a palavra de Jesus, nós sucumbimos à nossa mente e ficamos oprimidos. Portanto, cada um de nós devemos perceber o ministério de Jesus Cristo. Você pode crer em Jesus e ainda ser oprimido. Por quê? Porque ainda não aprendeu a respeito de Cristo. Crer é uma coisa, aprender é outra. Nós precisamos de aprender Cristo. Essa palavra está em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Você não precisa mais de ficar oprimido, aborrecido, triste, com fatos e acontecimentos. O que precisamos é sair desta mente, isto é, sair desta terra má e entrarmos numa boa terra, que é Cristo, e ser instruído por Ele, aprender Jesus. A vida cristã é uma vida de aprender Cristo. Não é uma vida de coisas religiosas, é uma vida de aprender Cristo. E estamos aprendendo Cristo em todas as situações. Esta é a nossa liberdade. Esta é a nossa libertação. E isto é poder. Por isso, no livro de Atos, nós lemos que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O Espírito Santo é o poder de Deus para nos livrar de toda a opressão. Portanto, não fique oprimido sobre os seus pensamentos. Também em Efésios está escrito, levanta, levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O que é levantar? É olhar para Jesus, é perceber a sua presença, é por meio da fé, ouvi-lo, ser instruído, é ser instruído pelo Espírito Santo. Receba a instrução do Espírito Santo. Ele está com você. Você é santuário de Deus.
Você crê nele. O Espírito Santo está com você, onde você estiver. E ele está e quer comunicar com você, para que você seja instruído. Então, você compreenderá o reino de Deus. Deus reinará em você. O Espírito Santo reinará em você, porque você aprenderá com ele. Não há outra maneira. Um coração que não aprendeu ainda está em trevas, porque as trevas são os pensamentos da carne. As trevas somos nós mesmos. A luz é Jesus. Precisamos compreender que em nós mesmos nós somos trevas. Nossos pensamentos não sabem nada. Não podemos confiar em nós. Ter fé significa confiar em Cristo. Permanecer na fé nos leva a aprender e a compreender. Esta é a nossa vida cristã. Isto é por meio do ministério do Espírito Santo. Alguns creem em Jesus, mas não entendem o ministério do Espírito Santo. E que Jesus está atuando agora como? Por meio do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo ia receber tudo dele. E o Espírito trouxe tudo que Jesus é para o nosso ser interior. Mas o nosso coração, a nossa alma, precisa de cooperar. Quem somos nós? Somos a nossa própria alma. Somos o nosso próprio pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Precisamos de dar atenção a ele. Olhar para ele é dar atenção a Jesus. Quando olhamos para Jesus, pensamos nele e somos instruídos nele dia após dia, nós nos tornamos sábios em Cristo. Então somos libertos e nada mais poderá nos oprimir. E nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa e que situação maravilhosa para a qual nós fomos chamados. O Evangelho é algo maravilhoso. O reino de Deus é algo glorioso. O poder de Deus é algo que nós precisamos experimentar. Só podemos vencer o inimigo. Só podemos vencer a nossa carne por meio do Espírito Santo e do poder. Isto é dado a todo que crê. Mas precisamos de compreender. Precisamos de ser instruídos e de entender. Isto é cada um por meio do Espírito Santo que lhe é dado. Por isto que no dia de Pentecoste, isto é até agora, o Espírito Santo ele veio repartido para cada um. Ele não veio para uma pessoa só. E cada um de nós devemos dizer como Jesus, pois somos cristãos. Então você vai dizer: o Espírito Santo também está sobre mim. O Espírito Santo também está em mim. O Espírito de Deus vive em mim. E por meio desse Espírito, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus não poupou nem mesmo seu Filho, também nos dará com ele todas as coisas. Esta é a nossa vitória. E este é o poder de Deus, no nome de Jesus. Amém.